Cumprimentar todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado e exaltado, é Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado, glorificado e exaltado por mim e por você. Nós devemos adorar, glorificar e exaltar, aleluia, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos meditar em Ezequiel, no seu capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes disse, cada um lance de si as abominações que se agradam os seus olhos. E não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém, glória a Deus. Aqui nós vemos os anciões diante de Ezequiel, aleluia, glória a Deus. E Ezequiel, então, instruído pelo Senhor, começa a falar com aqueles anciões, aleluia, lembrando os anciões, aleluia, do amor de Deus para com o povo de Israel, da misericórdia de Deus para com o povo de Israel, quando eles estavam escravos lá no Egito, aleluia, glória a Deus, quando eles eram escravos lá no Egito, e o Senhor com sua mão forte, com seu braço forte, os tirou do Egito, aleluia, glória a Deus, os levou para o deserto com uma promessa, aleluia, de levá-los ele a entrar, tomar posse de uma cidade que manda leite e mel, de uma terra que manda leite e mel. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ali entregou ao povo de Israel os seus estatutos, os seus mandamentos, aleluia, e disse para o povo de Israel, aleluia, que eles não poderiam se contaminar com os deuses do Egito. Aleluia. Então lhes disse, cada um lance de si, lance fora de si, fora do seu coração, do seu pensamento, do seu entendimento, as abominações que agradavam eles, que agradavam os olhos deles. Aleluia. E que eles não viessem se contaminar com os ídolos do Egito. Aleluia, glória a Deus. Eles viveram, aleluia, por muitos anos no Egito. Aleluia. Construindo ídolos, adorando ídolos do Egito. Mas agora eles estavam na presença do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, do Deus criador do céu e da terra. Aleluia, glória a Deus. E eles agora precisavam deixar, aleluia, de servir os ídolos do Egito, de adorar os ídolos do Egito. Eu e você não estamos mais no Egito. Fomos libertos. Aleluia. O Egito representa o mundo. Aleluia, glória a Deus. A partir do momento em que eu aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a partir do momento, do dia em que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora nós andamos no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. E devemos deixar as abominações que praticávamos no Egito, e que agradava os nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Devemos deixar os ídolos que adorávamos e que servíamos quando nós estávamos no Egito.
Devemos deixar e não nos contaminar mais com esses ídolos. Aleluia, glória a Deus. Agora você é de Jesus, você anda no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Aleluia, glória a Deus. Você serve a Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora você está salvo de toda abominação, de toda contaminação de ídolos. Então você não pode mais contaminar com esses ídolos. Como que você contamina com eles? Adorando eles, servindo eles. Você precisa agora adorar a Jesus. Você é de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você precisa somente dar honra e glória somente a Ele. Você não pertence mais ao Egito. Aleluia. E o povo de Israel não deu ouvidos e se rebelaram contra Deus. E continuaram ali contaminando. Mesmo fora do Egito, eles ainda continuaram contaminando com os ídolos do Egito, se rebelando contra Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, aleluia, que eles se rebelando contra Deus, eles perderam a promessa que Deus fez a eles, de levar eles e permitir eles entrar numa terra que mana leite e mel. Nós temos uma promessa, aceitamos a Jesus como Salvador, estamos andando no caminho dele e nós temos uma promessa, que é a promessa de ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus, é a promessa de ver Deus. Aleluia, aramaná, e nós podemos perder essa promessa. Aleluia, se nós contaminarmos com os ídolos do Egito, se nós, aleluia, fora do Egito, nós estamos fora do Egito, Deus nos tirou do Egito, mas se nós continuarmos rebelando contra Deus, nos contaminando com os ídolos do Egito, aleluia, nós podemos sim perder essa promessa de ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o Senhor não quer que isso aconteça, porque Deus, Ele é amor, Ele me ama, Ele te ama. E hoje, através do maná do céu, Ele te avisa, Ele te alerta. Aleluia, você não é mais do Egito. Você é de Deus, você aceitou Jesus como Salvador. Você está andando no caminho de Jesus. Deixa as abominações que você praticava no Egito e que agradava os seus olhos. Deixa, abandona, não se contamine com os ídolos do Egito. Você não pertence mais ao Egito, para que você venha morar no céu. Para que você venha, aleluia, glória a Deus, morar no céu, receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 43, ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminaste, e tereis nojo tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Nós estamos no caminho de Jesus, que é salvação. Estamos servindo o Salvador, o verdadeiro Deus. E não existe outro Deus. Aleluia. Nós estamos andando no verdadeiro caminho. Não existe outro caminho que leva até o Pai, que leva até o céu. Aleluia, glória a Deus. Nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. E agora nós devemos lembrar. O Senhor quer que você lembre. O Senhor quer que eu lembre. Nós viemos lembrar agora que nós estamos no caminho de Jesus. Nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós viemos lembrar. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos, dos nossos caminhos.
e de todos os nossos feitos, que nos contaminamos e que nós vamos ter nojo, nós vamos sentir nojo, nós vamos lembrar da nossa vida passada, antes de aceitar Jesus, quando nós estávamos ali presos, escravizados no Egito, nós íamos lembrar, aleluia, dos nossos feitos pecaminosos, que levávamos a pecar contra Deus, que nos afastávamos de Deus, mas nós íamos sentir nojo. Já aconteceu isso comigo, de eu me lembrar de como eu era antes, e sentir vergonha, e sentir nojo dos meus feitos antes de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E é assim que Deus quer que nós venhamos lembrar do nosso passado. Aleluia, glória a Deus. De quando nós estávamos no Egito, fora do caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Aleluia. De quando nós estávamos andando na nossa ignorância, vivendo na nossa ignorância. Nós vamos lembrar e sentir nojo. Aleluia. Sentir nojo de nós mesmos por todas as nossas iniquidades que nós cometemos. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Nós vamos saber que o Senhor é Deus. Saiba que Deus, Ele é Deus de amor e que não procede segundo os nossos maus caminhos. Ai de nós, se Deus procedesse conosco segundo os nossos maus caminhos, nós seríamos consumidos. Aleluia, não teria salvação para nossa alma. Mas o amor de Deus, que é Jesus Cristo, Ele procede para conosco, não segundo os nossos maus caminhos, nem segundo os nossos feitos corruptos, mas Ele procede conosco com amor. Jesus Cristo nos ama nossa alma. Deus, Ele procede para conosco com salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. E te convencer do pecado, do juízo e da morte. Amém? Jesus Cristo te ama.